seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Igual aquelas histórias boas entre amigos que a gente fala de tudo um pouco. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que ele deixou o campo, trocou pelas prateleiras, se tornou comerciante, mas ele é formado em engenharia agronômica. E aqui em Bauru ele tem uma história de sucesso com o comércio. Nós vamos falar com César Eduardo Prando. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigado pelo convite. Ficamos muito felizes por você aceitar o nosso convite e costumo dizer que aqui é um bate-papo entre amigos e até porque conversando a gente se entende, a gente quer entender um pouquinho sobre a sua história. Obrigado. Até porque você foi assim de um extremo profissionalmente radical, né? Sim. São áreas distintas. Sim. Só que antes de falarmos da sua vida profissional, eu gostaria de conhecer um pouquinho quem que é César Eduardo Prando? Desde a infância, sua história familiar, e aí nós vamos entrar assim nessa questão mais profissional. Vamos lá. Meu nome é César Eduardo Prando, eu sou nascido aqui em Bauru. O meu irmão Carlos, que é muito conhecido também do comércio, ele nasceu em Botucatu por 1 ano de diferença e eu já nasci aqui. Meu pai veio transferido da Riachuelo, né? Ele era gerente da Riachuelo, daquela loja de tecido. E eu nasci aqui em Bauru. E aqui eu vivi minha vida inteira. Conheço muita gente em Bauru. Fiz esporte, joguei vôlei desde os 9 anos de idade. Então a gente sempre participou de jogos regionais, jogos abertos, com a equipe de vôlei de Bauru, né? Da TV Prevê, inclusive. Do Prevê Objetivo, né? Do Duda, na época. E a gente conhece muita gente na parte de esportes. Então nós vivemos a vida inteira aqui em Bauru. E crescemos aqui, né? Conhecemos bastante gente no segmento de esporte, até a gente estudar e ir embora de Bauru e se formar. Me formei em engenharia agronômica na Federal de Lavras, né? Uma faculdade muito boa, e fui cuidar da minha vida. Fui plantar fruta lá no Nordeste. E lá eu morei muito tempo, né, lá no Nordeste, 1 ano não muito tempo, 1 ano e meio mais ou menos, aproximadamente. Mas eu vi de muita coisa, muita responsabilidade. Fui muito novo, né, fui com 23 anos para lá. E lá eu vivi experiências muito importantes que marcaram a minha vida até hoje, né. Ver a necessidade do ser humano, ver a falta de educação. Morava no sertão do Rio Grande do Norte, uma região muito pobre, perto de onde Lampião nasceu, Caicó, né? Era uma região também, até certo ponto, muito violenta, e a fome também já é uma violência, né? É uma coisa que nos marca muito. Você vê o pessoal comendo uma farinha de milho com caldo de feijão, esse é o almoço dele, e trabalhava 10 horas num sol escaldante, né? Que é o Nordeste. Então aquilo me marcou bastante, um lugar de muita carência, mas ali profissionalmente eu também me realizei como agrônomo. Aí a história tem várias performances. César, diante do que você menciona, né, atuando na área que você tem formação, você era jovem ainda, eu gostaria que você mencionasse a idade. E outra questão, você entende que a vida te deu mais desafios ou mais oportunidades? Olha, quando eu fui para lá, realmente aquele friozinho na barriga foi desafios. Primeiro, você chegar num lugar inóspito, onde era uma caatinga, você transformar aquilo num oásis, transformar aquilo numa fazenda de 18 quilômetros de extensão, o maior projeto de irrigação localizada do mundo, 18 quilômetros de melão irrigado, com um projeto para exportação. Aquele era um desafio enorme para mim, porque era tudo muito novo, população nova, ambiente novo, trabalho novo, e era um desafio muito grande. Então, esse desafio me deu uma estrutura de vida, eu vejo assim, muito forte, esse 1 ano e meio que eu passei lá. Não só pelas carências que eu vi e o que eu vivi também. Eu levantava às 5 da manhã, fazia minha comida, punha num carro, numa pampa que a gente tinha, viajava 70 quilômetros de Cascalho, é uma região produtora de petróleo, até uma coisa interessante. Então tinha aqueles cavalinhos de petróleo do lado, tinha as carretas da Petrobras, e era uma estrada relativamente perigosa, que passavam essas carretas, e isso era de madrugada.
Então chegava na fazenda às 6h30 da manhã, trabalhava o dia todo, voltava às 9 da noite, no outro dia de novo, quer dizer, era uma vida bem puxada. Quantos anos você tinha nessa época? 23 anos, 23. Me formei com 23 e já fui para lá. Isso lá em meados de 89, né? Aí, quando eu voltei, quando deu essa oportunidade, que a minha mãe ficou doente e tinha que vir de qualquer jeito... Você volta para Bauru? Eu volto para Bauru, sim. Eu tive que abandonar esse sonho de agrônomo. Era um sonho também. Você estudou a vida inteira para aquilo, estava a coisa se encaminhando, mas é aquilo que eu sempre falo, nunca me arrependo disso. Deus fecha uma porta e abre duas, né? Então, como você perguntou, é mais um desafio ou... Oportunidades. Oportunidade. Eu acho que daí passou a ser oportunidade. Deus fechou portas e abriu outras. E eu vim embora. Vim com um pouquinho de dinheiro que eu vim. Na verdade, eu me lembro até hoje os valores, eram R$500. Foi como eu comecei a sociedade junto com o meu irmão. Eu cheguei em Bauru, fui primeiro cuidar da minha mãe, ajudei o meu irmão a vender bebida aqui em Bauru, que eles já trabalhava um ano e meio com bebidas em Piracicaba. Ele falou, fica em Bauru vendendo para as boates de Bauru e eu fico em Piracicaba vendendo para Piracicaba. Aí, como eu só fazia isso, né, ele trabalhava de dia e vendia bebida à noite. Eu ajudei, a coisa desenvolveu bem aqui também com a ajuda dele, né? Eu não entendia nada de bebida, nada. Então foi um desafio, outro desafio. Mas perto do Nordeste, esse desafio se tornou café pequeno, porque lá foi bem barra pesada, assim, no modo de dizer, foi bem sacrificante lá em cima. Aí quando nós começamos a vender bebida, surgiu a oportunidade quando a Tilibra, a antiga Tilibra, quem é daqui do Bauru lembra, a Tilibra tinha 2, 3 lojas comerciais no centro da cidade. E eles fecharam a loja e eu e o Carlos, o meu irmão, vimos um ponto comercial ali na Duque de Caxias, foi onde a gente abriu a primeira loja, e nós lembramos dos móveis usados que a Tilibra estava se disponibilizando. E a gente comprou aqueles móveis usados e fez as prateleiras. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar mercadoria nenhuma, praticamente, para pôr. Então a gente até enganava um pouco o consumidor, punha a caixa vazia atrás e uma garrafa cheia na frente. A pessoa comprava aquele litro, a gente tinha que correr e comprar outro litro, porque senão a prateleira ficava totalmente vazia. E por quê? Nós começamos com R$500, eu me lembro até esse valor, eu me lembro até as bebidas que nós compramos, foram 8 caixinhas de bebida que compramos em sociedade, eu e meu irmão, e aí nós abrimos o Comprando em 1990, né, abrimos comercialmente as portas para o público, né? Continuamos vendendo para as atacadas, para as bebidas e abrimos uma porta ao público também. Aí o meu irmão passou uns meses que ele estava em Piracicaba, ele veio para cá e os dois ficamos aqui junto na loja, daí invertia, a gente levava bebida para Piracicaba para os clientes dele e aqui a gente atendia a região. E foi crescendo, aí sim as oportunidades que a gente fala que foram muito bem aproveitadas. Por exemplo, que nos deu um grande impulso, sorte, o pessoal fala sorte, muito trabalho, como eu falei, a gente começava às 8 da manhã e ia parar às 3 da madrugada, a gente tinha mesinhas no meio na frente da loja, então a gente trabalhava de dia e de noite, a gente ia revezar, eu e meu irmão, só tinha nós dois e um funcionário. Então a gente começou assim e foi longe, e foi crescendo, porque começamos a vender bebida gelada à noite, né? Foi a primeira loja a abrir para a noite. Os mercados fechavam às 6 da tarde, não fechava às 10 da noite naquela época. E nós trabalhávamos até às 3 da manhã vendendo. Então, era 2 turnos. Então, quem precisasse de uma bebida à noite recorria a nós. Hoje tem um monte, né? Todo mundo vende à noite, os mercados trabalham até meia-noite, as conveniências, uma em cada esquina. Mas naquela época era praticamente só nós. Então, isso deu um grande impulso, né, para nós. E a novidade, quando o governo Collor de Mello abriu as importações, veio de encontro com nós. Então você fala assim, tem alguém com mais experiência em importados que vocês? Olha, se eu olhar para trás, é muito difícil a gente achar que tem alguém, porque quando o Collor abriu a importação, porque não tinha importados, não tinha uísque importado para todo mundo tomar, não tinha cerveja importada, não tinha acesso a vinhos importados. Era só as vinícolas nacionais, poucas, né? A Almaden, Forestier, esses vinhos, e nós, quando o Collor abriu a parte de importação, nós abrimos a loja, né? Foi quando o Collor ganhou do Lula naquela época e abriu o comércio
para vir produtos importados. E a gente começou a trazer coisas importadas. Isso foi muita novidade também. Né? Você tomar uma latinha de cerveja importada, tinha cerveja afrodisíaca, tinha cerveja sem álcool, uma coisa inovadora, tinha cerveja japonesa, que a hora que você gelava, acendia uma luzinha na lata, era muito divertido isso, né? Então não foi uma época que quem é um pouco mais de idade aí lembra que tinha aquelas coleção de latinha que punha nas paredes, aquilo lá juntava um pó danado, a mulher depois ficava brava, queria dar fim naquilo. Então foi muito interessante isso, esse momento que ajudou, foi as oportunidades que fez a gente também expandir, né? Aproveitamos o bonde andando, como diz assim. E vocês têm 35 anos já no segmento aí, né, de bebidas. Como que você vê o ramo, né, atualmente e em especial aqui na cidade, em Bauru? Que você já trouxe também informação que hoje tem várias lojas de conveniência, tem supermercados que abrem também, como a gente já sabe. O maior desafio hoje em dia no nosso ramo, e eu acho que não é só no nosso ramo, é no comércio em geral, está sendo o desafio da internet, né? O que acontece com a internet? É uma venda direta do importador ao consumidor. Então, tira o comerciante do meio. O que nós somos? Nós somos comerciantes. Eu compro de um importador, ponho a minha margem de lucro, pago os impostos e vendo para o consumidor. Quer dizer, quando a internet entra e você vê muitas empresas vendendo as mercadorias direto, você pode ver geladeira, televisão. Quem que compra geladeira, televisão hoje em loja física? O vinho está a mesma coisa, o pessoal compra muito direto. Então nós fomos para o ramo também de importação, nós também importamos 20 anos da Itália, vinhos direto para atender, para conseguir brigar com essa entrada da internet. Esse é o maior desafio hoje em dia para o nosso comércio. Não é nem só a concorrência, porque a concorrência leal, desde que ela seja leal, paga os impostos corretos, como a gente paga, ela é uma concorrência saudável. O problema é quando ela é desleal, né? O pessoal que viaja aí para as fronteiras, trazem vinhos num preço fora da realidade, muitas vezes falsificado, né? Que não vem um produto de qualidade. Então a gente trabalha com produto legalizado, tanto os uísque, então é muito difícil você falar assim, mas eu comprei um uísque no comprando que estava ruim. Não, porque nós procuramos uma fonte digna, né? Aproveitando essa sua deixa, né, da qualidade do produto, você acha que a longevidade se dá de vocês também pela qualidade ou o atendimento também tem essa relação? Como que funciona? Eu acho que as duas coisas. Primeiro, trabalhar com produto de qualidade realmente, não enganar o consumidor nunca. Olha, meu preço realmente é mais caro, mas eu estou te dando esta qualidade de um produto legalizado, nós não estamos fazendo contrabando, nós não estamos colocando uma bebida falsa na sua mão. Que tem várias formas, ainda mais em bebidas, porque bebidas, sinceramente, depois de droga, cigarro, bebidas é o que mais tem taxação de impostos. Quem dribla o imposto em bebidas, vai lá para cima, fica bem rapidamente. Então, para você ficar 35 anos no ramo e trabalhando honestamente, não é fácil. Realmente dá muita cosquinha de você ir para a parte da desonestidade. Mas porque você vê muita gente fazendo isso. Mas eles abrem, fecha, até porque a hora que alerta o fisco para ir em cima dessas pessoas, eles têm que fechar, né? Porque daí não pagou imposto 3, 4 anos, aí acaba fechando. E até pensando então dentro dessa questão que você traz, qual que é a importância do comércio local aqui para a cidade, no segmento de vocês, né? Tanto na questão da economia, nesse sentido. Mas nós vamos para um rápido intervalo. Você vai contar para a gente já, tá bom? E você continue com a gente, não saia daí. Voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária, falando com César Eduardo Prando, este comerciante que buscou oportunidades aqui na cidade. E antes do nosso intervalo, eu perguntei a você qual que é a importância do segmento da sua loja, inclusive para a questão econômica aqui da cidade também. Não só da sua loja, mas o comércio em si. Como que você entende a importância, né, de tudo isso na nossa querida Bauru? Olha, eu vejo a nossa loja até nesse segmento nosso de importados uma referência, né? Não só pelo tempo, pela tradição, pelas coisas novas que nós trouxemos, né?
lá atrás, né, em 1990. Então, tudo isso gera uma credibilidade, né, para a loja e também para a cidade. Porque você veja bem, a gente observa que Bauru já virou uma cidade cosmopolita, vamos falar assim. Ela recebe gente de todos os lugares, está vindo empresas boas para a nossa região. Junto com essas empresas, vem diretores que se mudam lá de Curitiba, grandes centros urbanos, vem de São Paulo, vem de Curitiba, vem de Brasília, às vezes com engenheiros e tal, para vir trabalhar na nossa região. E esse pessoal muitas vezes já está acostumado com um padrão, por exemplo, comer num restaurante bem legal. Bauru tem tudo que a gente possa imaginar, e restaurantes bons, japoneses. Então não digo só no meu segmento. Pô, mas sem chegar numa cidade como Bauru e encontrar uma loja de importados variada, cheia de produtos, onde você acha o seu uísque, o seu vinho diferente e tudo. Quem veio de um grande centro ou até do exterior, é legal. Tem muitos estrangeiros ali que estão aqui em Bauru, às vezes, trabalhando alguma coisa e vão procurar um determinado vinho lá. E hoje a gente observa que a nossa região também, as cidades que por acaso não têm uma loja como essa na cidade deles, normalmente cidades um pouco menor que Bauru, que estão aqui na nossa volta, eles vêm tudo para Bauru, né? Eles vêm não só para os centros médicos, como passear, como restaurante, como Bauru é um centro regional. E eles procuram a loja. E a gente observa até no final do ano, principalmente, que a gente tem uma venda até de 20% até 30% regional. Não é nem de Bauru. São pessoas que vêm fazer cesta de Natal, empresas da região que vêm fazer cesta, a pessoa vem presentear. Então a gente observa muita gente da região vindo na nossa loja. E isso é uma coisa muito importante, não só economicamente para a empresa, mas também a gente observa que ela atende um regional, né? Não só Bauru. Então, acho que socialmente é importante você ter lojas como a nossa, não digo só uma boutique de carne muito bacana, uns supermercados excelentes, que Bauru é muito bem provido de supermercados. Então, isso atrai o pessoal da região para cá, não só para passear, como lazer e o comércio em si, né? Então, acho muito importante. Interessante, né? Os números são expressivos quando você menciona, né? Para a questão da região também. Uhum. E agora eu quero entrar um pouquinho sobre a questão do César Sonhador, né, que aos 23 anos foi trabalhar na área na qual se formou e de repente volta para sua cidade natal, justamente para cuidar dos pais, né, da mãe no caso. E gostaria de saber, você, né, se tivesse que dar algum conselho para você, para aquele jovem, ou você mudaria alguma coisa da sua história se você pudesse fazer isso? É uma bela pergunta. Eu não mudaria o que foi feito, porque eu acho que o destino é uma coisa que a gente tem que aceitar muitas vezes e lutar até o fim, fazer o melhor possível dentro do que você tem em mãos. Foi o que eu fiz. Assim, eu não entendia nada de bebida, aprendi o pouco que eu aprendi com meu irmão, com o Carlos, e ali eu me superei. Quando entrava um cliente na loja, eu chegava a tremer de medo. Eu não sabia conversar, porque um agrônomo que vive no meio do mato, ele não sabe conversar direito, né? Ele vivia lá no sertão do Nordeste, pouca gente tinha de relacionamento. Então você ia falar sobre um vinho importado, um vinho bola na época, um vinho, né, um vinho diferente, como que eu ia falar? Nem tinha tomado aquele vinho. Então como que era um desafio novo. Então a gente buscou conhecimento, daí eu fui fazer um pós-graduação na AGV, para a gente ter uma noção de administração, né, que é complicado, você ter uma empresa no Brasil, tem muitos detalhes. E então, o meu conselho que eu daria para um jovem, que a gente observa, assim, não é uma crítica, eles são muito inteligentes, eles são muito abertos, mas um problema que a gente observa até em relação a funcionários mesmo, as pessoas estão muito, abandonam os desafios muito rapidamente. Os desafios são abandonados, não vão até o fim, ou seja, sabe aquele ditado, largar o osso? Não largar o osso. Começou uma coisa, faça o melhor até o final. Dê o seu melhor naquilo que você está fazendo. Se não der, tudo bem, tem uma limitação, não tem problema, mas dê o seu melhor, vá até o final e vai até o final. Né? Não só para provar para você mesmo ou para os outros, mas para você realmente fazer o melhor de si em tudo que você for fazer.
né? E realmente não abandonar as coisas. Eu começo um projeto, daqui a pouco abandono, começo outro projeto. Não, vai até o fim, tente fazer o melhor. Esse é o meu conselho que eu daria para os jovens. Excelente. E até aproveitando aí, você trouxe a informação dos estudos, né, que sim. você tremia quando ia fazer um atendimento ao Sim, público. sim. É muito importante também as pessoas terem essa consciência, Sim. né, que estudar vai fazer a diferença, independente de qual área que ela venha atuar. O conhecimento, né, é muito importante. A gente teve grandes oportunidades de viajar o mundo, porque essas multinacionais de bebida, essas empresas de vinho levam a gente nesses lugares, onde é a fábrica, onde é... Então a gente viajou com eles para o mundo. Então a gente viu o que tem lá fora. Então você acaba tendo uma gama de conhecimento sobre vinho, por exemplo. Pô, você tomou vinho 30 anos e foi nas vinícolas, ouviu o que eles falam em várias vinícolas, 5, 6 vezes para o Chile, 4, 5 vezes para a Argentina, fomos para a França, fomos para a Espanha. Quer dizer, então ali fomos nas feiras de vinho, lá na Itália, quando a gente importava vinho. Então isso gera um conhecimento também. Mas o jovem, hoje, com a informação que nós temos no celular, está tão fácil, né, de você buscar a informação que você quer. Então o conhecimento, eu acho que sempre vai ser muito importante, mas eu acho que o calor humano, o contato humano ainda é imprescindível. Aquele carinho, aquele afeto de você receber o cliente na sua loja, de você dar o amor, de explicar para ele o vinho, olha, toma isso, harmoniza com isso, faz com isso. Eu acho isso muito empolgante, porque é o calor humano que é o que você tem. É igual você ser um médico, que é um dom, e você dá o seu melhor, né? Quer dizer, é um dom que Deus te deu e você usa esse dom do seu conhecimento para levar saúde, para levar bem-estar. O meu bem-estar é proporcionar uma coisa boa, proporcionar um produto bom, que a pessoa fique feliz, que a pessoa tome, né, um produto, um uísque, um vinho, qualquer coisa, um presente, uma tábua de frios. Muito bom, muito bom. Olha, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. E eu gosto muito de pedir, né, para os nossos convidados deixar uma mensagem para quem nos acompanha, aquilo que estiver no seu coração. Por gentileza, compartilhe conosco. Olha, a mensagem que eu deixaria é a gente sempre fazer as coisas com muito amor, né? Não só a família, os relacionamentos, mas aonde você está trabalhando, você colocar o máximo de amor em cima. Né? Ser inovador, ter conhecimento, mas o amor acima de tudo em todas as atitudes que você for fazer. E nunca esquecer do espiritual. Eu penso que o espiritual, ele que te dá o respaldo, te dá os alicerces, te dá o abalizamento para a gente conseguir suportar as intempéries que vêm e vão vir. A gente tem que saber que as intempéries vão vir, né? Então a estrutura sua emocional e espiritual é muito importante. Muito obrigada pela sua conversa de hoje, né? Que é conversando que a gente se entende. Obrigado. Nosso bate-papo realmente aqui, que para mim, inspirador, né? Onde você busca dos desafios, faz dos desafios oportunidades. E que muitas outras pessoas possam também fazer assim no seu dia a dia. Parabéns pela sua história. Obrigado pelo convite. Desejo para você sucesso. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. Então, nós conversamos com César Eduardo Brando, este comerciante que realmente tem paixão no que faz e transforma os desafios em oportunidades. Que assim possamos aprender todos os dias e fazer do nosso dia cada vez melhor. A você, claro, não posso deixar de dizer meu muito obrigada por nos acompanhar até aqui em mais essa edição. Vai ficando aqui o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!